Muito bem, começamos aqui o mercado abrindo, a abertura já rolou, uma velocidade grande. Hoje vocês vão ver um teste que eu estou fazendo com o robô. E o meu compromisso de hoje é não tocar no mouse, é deixar o robô trabalhar e ver o que vai acontecer. Está tudo certo. Vamos ver aqui, pessoal lá da Trade Arena. Ó, tô começando hoje a conta Safe, tá, pessoal? Então, é a conta 24356, comecei hoje, dia 11, até o dia 12 do 8, e um depósito de R$ 25, que é o mínimo, né? E para atingir o saldo fictício de 1.500. Para quem não conhece ainda a Trade Arena, aliás, deixa eu perguntar aí se tem alguém ainda que não conhece aí a Trade Arena, se todo mundo já está familiarizado, tem alguém ainda que não sabe o que é isso. Oi, eu não sei, Marcelo, bom dia. Bom dia, Daniele. Isso. Pronto. Então, Dani, é assim. é, no Mas ano. uma observação, até agora não colocaram o torneio nosso dessa semana, viu? Eu sei. Eu vou explicar já já. Ah, no ano passado, eu passei por uma fase muito difícil aqui nas operações, que eu só levei ferro durante quase 6 meses. E eu estava, assim, com uma sensação muito ruim, né? A minha sorte é que eu tinha colocado as operações em mesa proprietária. Então, assim, eu tive lá o meu prejuízo da conta que eu tinha comprado, né? E graças a Deus que foi em mesa proprietária, porque se fosse em conta real, eu teria tido um prejuízo muito maior. Eu estava operando só mesa, a minha conta real estava operando apenas aquele mínimo de contratos para manter a plataforma ativa, sabe? E aí juntou que a mesa proprietária que eu estava trabalhando era aquela Flood Trading, né? E eles passaram por todos aqueles problemas e eu fiquei extremamente desanimado. E aí um dia eu decidi que eu iria fazer uma busca no Google de uma mesa proprietária gratuita. Eu estava quase certo de que essa mesa proprietária não Vendeu existia. por compra por causa disso, tá vendo? Uhum. Eu Comprou estava por quase, comprador. eu estava quase certo que essa mesa proprietária não existia. Foi quando o Google me levou para essa plataforma, esse site chamado Trade Arena. E o que, que a Trade Arena oferece? Tá? Ela oferece aqui uma modalidade chamada de conta safe e oferece torneio. E muito em breve vai oferecer mesa proprietária. E aqui, quando você vai em torneio, você tem algumas opções. Por exemplo, aqui, olha, você tem moedinhas fictícias que você ganha quando você faz o login na plataforma. E o login na plataforma, o cadastro na plataforma é gratuito, tá? E aí você pode se inscrever e operar tanto o mini índice quanto o mini dólar, e a premiação é em moedinhas fictícias, tá? Então, de verdade, você não ganha nem perde nada, tá? Mas você tem uma coisa legal aqui na plataforma, que é um ranking. Então, por exemplo, aqui tem 42 traders no momento, certo? E aí, à medida que você vai fazendo suas operações, você vai se posicionando nesse ranking. Então, as pessoas que ainda estão meio no início das operações do day trade, elas podem fazer os seus treinos e verificar a sua evolução de performance de acordo com o seu posicionamento no ranking, entende?
Não que você tenha que ficar competindo com as outras pessoas, mas é para você se autoavaliar. Vamos supor que você começa o seu primeiro torneio, você fica na posição número 40. Quando você participar do segundo torneio, vai ser interessante você sair da posição 40 e ir para a posição 38, e para a posição 36, até que você começa a chegar lá nos primeiros 10, primeiros 5, e aí você vai fazendo os seus ajustes, entende? E além dos torneios gratuitos, também existem os torneios pagos. Tá? Então, aqui tem o torneio da Liga do Quinco, que é um trader, tem o torneio da Liga do Mago, que é outro trader, e tem nós aqui da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Eu já pedi para o Gabriel, que é dono, Gabriel Jardim, que é dono da Trade Arena, para ele conseguir liberar os nossos torneios aqui. E eu pedi para ele lá na sexta-feira. E hoje de manhã eu já reforcei, ele já me respondeu falando que vai criar o mais rápido possível. Mas eles estão com um problema interno lá e vai entrar um pouco atrasado hoje, tá? Mas assim que entrar, a gente já libera. E também tem a modalidade da conta safe. O que é essa conta safe? A conta safe é uma conta que tem características parecidas com uma mesa proprietária. Só que o valor de investimento inicial é de apenas R$ 25. E os valores que você pode colocar são 25, 50, 75, 100, 150, 200 ou R$ 300. E aí, quando você contrata com 25, por exemplo, aqui você tem R$ 1.500 de margem na conta Safe 1, R$ 2.000 de margem na conta Safe 2 e R$ 5.000 de margem na conta Safe 3. Quando você consegue fazer a margem que você contratou da conta, que no caso da conta Safe 1 é 1.500, você dobra o valor investido. Então você ganha mais R$ 25, o saldo fica sendo 50. E quando você dobra de novo o valor dessa meta, você tem um teto de R$ 3.000 aqui na conta Safe 1. E aí você ganha mais 25. Então, o seu saldo total passa a ser 75. O que eu gosto de fazer? Eu vou fazendo os meus testes e aí, quando eu fecho uma conta safe positiva, eu pego o próprio saldo que eu ganhar da mesa, tá? Isso aqui é dinheiro em real de verdade, e eu coloco em outra conta safe. E aí o objetivo é fechar duas contas safes consecutivas e tem um prazo de 30 dias corridos para fazer isso. E isso é legal para você treinar gerenciamento de risco, para você treinar os seus robôs, treinar os seus operacionais e coisas assim. E é o que eu estou colocando para acontecer. Eu só não sei por que ele não está rodando aqui. Vai ver que eles bloquearam o robô na conta safe. No torneio pode fazer normalmente, mas na conta safe acho que eles já bloquearam com a Nelogica, por isso que eles não estão rodando aqui. É bem provável que tenha acontecido isso. Mas tudo bem. Então, já que não está rodando aqui, que já era para ter executado uma ordem, duas ordens, três ordens já era para ter executada, quatro ordens já era para ter sido executada já. Então, se não está executando, sem problema, vou pausar aqui, não vou usar robô e vamos fazer as nossas operações normalmente. Ficou claro aí, Dani? Oi, sim, ficou. Obrigada, viu, Marcelo? Nada. Muito bem. Pessoal, olha só o que nós temos aqui, né? A gente está vivendo um momento aqui, olha, em que aqui no gráfico diário, a gente está vendo um canal de baixa acontecer. E na sexta-feira passada, a gente teve esse candle aqui, tá? Que ele alcançou aqui o suporte no 50% do Fibonacci, que é o 128,686. Hoje de manhã, eu fiz um ajuste
aqui das minhas marcações de fibra, tá? Então, eu coloquei o 0% no 115.411 e coloquei o 100% no 141.961, tá? Agora eu estou vendo aqui que eu nem... 141.961. Ah, sim. Por que que eu fiz isso? Porque partindo desse ponto aqui de mínima, tá? A máxima que tinha acontecido nessa movimentação de alta foi aqui, e não aqui, tá certo? Então, aqui a gente teve, pensando em Elliott, vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui teve mais um repiquezinho, então considerei essa aqui, tá? Aí depois tivemos movimento A, B, C. E aqui a gente tem uma outra movimentação de alta, tá? Se a gente olhar para cá, a gente tem essa outra movimentação de alta que até poderia pensar aqui em fazer a marcação do Fibo aqui, tá? Então, a mínima seria no 125.553 e a máxima poderia ser aqui no 147.610. Seria uma outra opção. E aí, olhando para a marcação inicial que eu fiz, eu vi que o preço respeitou muito bem aqui as marcações, está vendo? Olha só como ele bate aqui e respeita, né? Então, eu fiquei satisfeito com a marcação e decidi manter ela dessa forma. E vendo aqui no diário, a gente tem aqui essa situação, onde a gente está no canal de baixa, e assim como o preço ficou batendo nessa região aqui, olha, da resistência do canal até a média central aqui, ontem eu estava falando com o pessoal que participou da preparação pré-mercado, de que é bem possível que essa semana o preço ele fique batendo da média do canal para baixo aqui, ó. Marcelo, não sei se sou só eu, mas sua voz está falhando muito, viu? Tá falhando? Para mim tá normal. Todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Deixa eu ver Para aqui. mim aqui tá ok. Para mim tá normal também. Então deve ser aí contigo, Que né? normal. Eu vou sair e entrar de novo, então. Tá. Então aqui a gente tem uma situação, né, para quem gosta de pensar em Elliott, tá? Que aqui a gente vai ter o início de uma onda 1, tá? Aqui o ponto zero, tivemos uma onda 1 aqui, uma onda 2 aqui, uma onda 3 aqui, e agora a gente teria que vir aí para o momento de formação da onda 4. E a formação da onda 4 o limite dela é essa mínima aqui, ó, que está no 127.304. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Bom dia. Então, o limite para que o preço comece a subir para fazer uma formação de onda 5 é o 127.304. Se o preço romper esse 127.304, 127.300, mais ou menos, aí a gente vai descaracterizar as ondas de Elliott.
a não ser que ele possa dar uma pequena rompida aqui, mas seja um rompimento falso e volte a trabalhar aqui. E depois que ele romper, se ele romper a resistência do canal e começar a trabalhar para cima, aí, gente, a gente vai ter um ciclo de alta que, de acordo com o Fibonacci, ele vai ter que chegar em uma dessas regiões aqui, ó. 144, 152, 158, tá? Que é um movimento, é um outro ciclo de mercado. Só que ele não chega aí de uma vez, né? Olha quanto tempo demorou para ele fazer essa descida. Isso aqui é gráfico diário. Então, se acontecer essa subida, ela acontece em 2025, tá? A menos que algo muito estrondoso venha a acontecer. Agora, quando a gente para prestar atenção no que está acontecendo no mercado, na política, no Oriente e tal, a gente tem um viés, né, um entendimento muito mais provável que o preço continuar descendo do que subindo, tá? Nós já tivemos aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco tentativas de rompimento para cima que não aconteceram. E temos um, dois, três, quatro, cinco para baixo que também não aconteceram. Sendo uma segunda-feira no dia de hoje, o volume da bolsa é um pouquinho menor, tá? E quando a gente para olhar para o cenário atual e para os indicadores, a gente precisa, pelo menos quando eu fiz isso lá às 7 horas da manhã hoje, eu entendi que o mercado estava com características mais laterais do que qualquer outra coisa. Quando eu fiz a análise de manhã, lá pelas 7 horas, o dólar estava a 5,76. Agora ele está a 5,78. Ou seja, se o dólar continua aumentando, continua batendo lá as máximas, é mais provável que o nosso índice comece a ter características de queda, tá? A dívida bruta do governo geral caiu de 78,3% do PIB em setembro, informa o Banco Central, que isso faz parte de uma notícia, né, que estava para ser divulgada aqui no investing.com. Vamos ver se atualizou. Opa, então a gente teve uma redução do superávit. O superávit veio inferior a 7,34. E a dívida bruta, que estava projetada para 78,9, vem 78,3, né, 0,6 abaixo. Então, a gente pode dizer aqui assim que, apesar do superávit ter sido menor do que o projetado, foi inferior, né, a dívida também ela foi um pouquinho menor. Então, a gente pensa que o mercado aqui brasileiro ele teve aqui um aumento do PIB bem discreto. Não foi um setembro ruim, não. Tá? Então, o mercado ele fica sem muita movimentação. O que é que pode fazer a volatilidade aumentar? Notícia. Né? A gente está aí para receber as notícias que o Haddad e o Lula estão precisando dar uma satisfação para o mercado. Tá? E aí, até que essas informações não apareçam, a gente vai ter um mercado bem chatinho, bem devagar. Powell está pronto para a batalha legal se o Trump tentar demitir o presidente do Fed. Eita, meu Deus. O Trump ele começa a aumentar o nível de especulação do mercado, né? As bolsas todas trabalhando de forma positiva ao redor do mundo, tá? Só a gente que está aqui no 0 a 0, menos 0,36. Xangai fechou aqui a 0,55 de alta e Hansen fechou a 1,45 de baixa. As empresas hoje lá nos Estados Unidos fechando aqui em baixa por enquanto. Minério de ferro muito ruim, porque o plano econômico de aquecimento lá da China, que era para ser uma coisa maravilhosa, veio uma coisa bem morninha, e isso
atrapalhou os planos aí de desenvolvimento lá da construção civil, da habitação e tal. Então, aquele plano de, vamos injetar mais de US$ 1 trilhão na economia chinesa não aconteceu, e as expectativas diminuíram e o impacto na Vale é negativo, tá? Tem o WTI, negativo também, a 1,73 de baixo, o Brent a 1,54 de baixa. Então, a gente tem um cenário aí que não tem uma estimulação muito grande aí para a gente pensar em movimentos compradores. A nossa bolsa predominantemente aqui vermelha, tá? O S&P 500 está predominantemente verde, apesar da baixa lá em cima. A gente tem uma taxa de juros que está, os juros futuros, né, que está oscilando aqui em 0,70 mais ou menos de alta, e um VIX que está a 1,72 de baixa. Então, a gente tem situação, um cenário aqui que é um cenário que indica lateralização com uma predisposição maior até o momento de baixa e não de alta. Então, sendo assim, a gente precisa ir lá para o gráfico e verificar se essa informação é fidedigna, né? Então, olha só, o preço aqui ele está travado num objetivo de retração do Fibonacci em 50. Então, a gente pode ter um mercado hoje que vai ficar oscilando para cima e para baixo da VWAP, principalmente até a abertura dos papéis do mercado à vista. Tá? Ele, por enquanto, tem um corpo do candle aqui mais para baixo, mas tem um paviozinho aqui em cima, né? Então, ele reforça essa ideia de que a VWAP aqui está trabalhando como uma resistência e ele está tentando brigar com essa resistência aqui no momento. Então, se a gente for pensar aqui numa possibilidade de fazer uma operação, a gente fica numa situação muito perigosa, porque o preço ele pode oscilar para cima e para baixo aqui, ó, sabe? Então, se você for pensar em fazer trades maiores aqui, você vai precisar colocar um stop muito grande. Então, não está legal o ritmo como a coisa está se mostrando nesse momento para pensar em trade de tendência, não. Então, a gente tem que pensar mais em scalp. E aqui, ó, tem dia que essa barra lateral parece que não funciona. E o que é que nós temos aqui, minha gente? Nós temos a famosa, o quê? Trap Zone. Para quem baixou lá a nova regra de coloração lá do doutor, aqui os candles estão todos pretos, né? Não tem o que fazer. Tá? E realmente, dentro dos estudos que eu venho fazendo, essa aqui é uma hora que não se deve fazer realmente nenhum tipo de operação. Tá? Já são 9h25, então a gente já tem a definição aqui muito claramente das áreas de operação. Essa área azul aqui é a área de correção.
Aqui a gente tem a área compradora. E lá embaixo a gente vai ter a área vendedor. Certo? Então, para aquelas pessoas que ficam ansiosas e falam, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma operação, o que é que a coisa vai acontecer, não vai acontecer? Agora é a hora do setup do quê? Setup do café. Hora que a gente não tem nada para fazer, tá bom? Então a gente pode bater papo. E eu lembro que quando eu aprendi esse setup aqui do doutor, essas regiões, o meu nível de ansiedade para fazer alguma coisa despencou de 80 para 10, para 20, né? Então, ficou muito mais confortável a gente saber que a gente está diante de uma região onde, se você fizer alguma operação, você vai se colocar em uma situação de risco maior do que o que você gostaria de assumir, tá? Então, para você operar aí dentro, você precisa já ter uma certa estrada dentro do mercado financeiro, precisa conhecer muito bem o comportamento do ativo, você precisa entender muito bem o comportamento da robozada, né? Para poder avaliar se vai valer a pena ou não você fazer uma investida aí. É claro que vão ter operações que você vai fazer que vão dar certo, mas assim, se você for planilhar tudo a longo prazo, a, os estudos mostram que a conta não fecha de maneira favorável a você ao longo do tempo operando aí. Então, aqui é uma área, de fato, mais arriscada, tá bom? Vamos lá. Aqui, Trade Arena, torneios. Ele ainda não. Esse Gabriel aqui, que é o dono da Trade Arena. Gabriel, libera os torneios, por favor. Lá, libera os torneios, por favor. Muito bem. Enquanto eu estava fazendo essa explicação aí dessas regiões aí de operação para vocês e tal, me surgiu uma vontade de fazer umas perguntas aí para vocês. E aqui eu gostaria de fazer aqui um sorteio quase que aleatório, né? Porque no fundo a gente tem aqui algumas preferências para fazer perguntas, né? Mas eu vou tentar ser o mais aleatório possível, chamando uma pessoa que eu ainda não faço ideia de quem seja, que é o Gessé. Gessé, está me ouvindo? Pode falar? O Hélio Filho, está me ouvindo?
Pode falar, Hélio? Oi, Marcelo, posso falar sim. Bom dia. Bom dia. Maravilha. Você tá vendo a minha tela aí, não tá? Tô vendo. Maravilha. Então, você está vendo que o preço ele está trabalhando aqui agora, não é? Isso, exato. Maravilha. Aonde você acha que tem mais stop? Aqui embaixo ou aqui em cima? Olha, como tem um cenário de queda, e eu acho que dentro da trap zone os robôs estão trabalhando, acho que e está descendo, talvez as pessoas estejam entrando em venda agora. E aí os stops estariam em cima. Mas aonde você acha que tem mais stop? Embaixo ou em cima? Eu acho que tem Você acha que tem mais stop aqui ou mais stop aqui? mais embaixo. Que Por vai quê? acontecer mais stop embaixo. O robô vai puxar para cima. Então, você está dizendo que os stops estão aqui, É, por conta dessas entradas aqui? é. Muito bem. Então, a gente tem essa região aqui como uma região cheia de stop, certo? Imagino que sim. Maravilha. Aí a gente tem outros stops na parte de cima, onde? Acho que é Depois, acima dessa linha amarela. depois daqui, a gente vai ter essa região de stop aqui, não é? Correto. Maravilha. E se a gente sabe que se essa é uma área dominada por robôs, né, como é que a gente vai ter condição de descobrir aonde tem mais stop? Complicado, não É é? assim, o robô ele tem vários tipos aí de estratégias, né? São centenas de robôs, talvez, e eles são rápidos, né? Então eles fazem aquele tipo de finta em você. Eles fingem que vão para um lado e vai para o outro. E aí o mercado entra, o mercado que eu digo de CPF entra na finta e dança, né? Tudo bem. Então, vamos pensar numa coisa aqui, gente. Olha só, o mercado financeiro é um mercado onde os grandes institucionais querem o quê? Ganhar dinheiro. É ou não é? Assim como nós. Queremos o quê no mercado financeiro? Ganhar dinheiro. E a coisa é muito simples. Me perdoem aí a qualidade do meu desenho, mas imaginem aqui, olha, uma balança. Quem comprou aqui, porque o preço abriu em gap, o preço teve abertura aqui, ele veio, não conseguiu passar, fez um fundo duplo aqui, veio, tentou romper aqui, não conseguiu, voltou, um monte de gente comprou aqui. Aí ele veio para cá, teve uma falha de topo, teve uma falha de topo aqui, fechou para baixo, um monte de gente vendeu. Aí ele veio, já pegou o stopzinho da galera que ficou, entrou vendido aqui, mas tem mais stop perdido aqui em cima. Veio outra falha de topo e ele está vindo aqui para baixo. Então, se a gente pensar nessas ações de compra e de venda, será que a gente está em uma situação aonde a gente tem mais stop aqui embaixo ou mais stop aqui em cima? Linha de abertura foi tentaram romper, né, aqui algumas vezes,
ele até rompeu aqui esse pivô que aumentou o número de vendas aqui embaixo e colocou stop aqui em cima, não foi? O mercado veio e pegou o stop da galera. Aí ele veio, testou a média, voltou, gerou falha de topo. Na hora que ele rompe o pivô, o pessoal entra vendido. Os stops da galera estão onde? Estão aqui em cima. O que o mercado fez? Veio, pegou o stopzinho de quem deixou o stop logo acima dessa última máxima aqui. Mas ainda tem um stop da galera que pode ter entrado aqui. Mas será que o pessoal começou a já fazer venda logo nessa primeira virada? Eles não sabiam se o mercado iria fazer uma estrutura de alta aqui, sabe? Então, eu acho muito difícil que tenha muitos stops aqui em cima. Os stops que fizeram foi no fechamento desse rompimento aqui, ó. Então, os stops eles estavam aqui, nessa linha. E o mercado veio, deu o gain para quem faz scalp, né? Mas porque aqui é preço de abertura e houve suporte aqui, um monte de gente entrou vendida, comprado aqui também, gerando mais stop aqui. Então, o preço veio, pegou o stop e agora ele está com dificuldade de ultrapassar essa média aqui, que é uma média de 87 períodos institucional, exponencial, que é uma média de stop institucional, tá, gente? Se você olhar para trás dessa média de 87 exponencial aqui, ó, o preço respeita uma barbaridade essa média. E essa média amarela aqui, ela também é uma média de 87 períodos, só que ela é lá do gráfico de 5 minutos, que eu sequestrei ela de lá e coloquei aqui no gráfico de renda. E essa média de 87 aqui, olha, ela é forte pra caramba, tá? Então, pensando aonde tem mais stop, eu entendo que aonde tem mais stop é aqui embaixo. Então, o que provavelmente o mercado deve fazer? Vir buscar o stop dessa galera aqui e fazer e dar a oportunidade de fazer o nosso trade de correção no limite de volatilidade aqui embaixo ou no suporte principal, que hoje está casando com 0,7% do 2MV frequência. Então, esse suporte hoje, ele é forte. Ah, Marcelo, e essa linha tracejada aqui, o que que é? Olha o preço aqui, ó, 128,025. Sabe o que que é isso? 128,025 é a mínima de sexta-feira. Aqui, ó, 128,025. Ah, mas a gente está dentro de um canal, né? Se a gente está dentro de um canal e o preço vier a respeitar o canal, qual vai ser o preço que a gente vai chegar aqui na fronteira do canal? A gente vem aqui e faz uma marcação aqui, ó. Vamos alinhar aqui mais ou menos, tá? 127,859. 127,860, vamos pensar assim. Então, vamos lá. Eu coloquei essa linha prateada aqui, olha, pontilhada aqui, no 127,800. Porque quando a gente marca as linhas, gente, a marcação, ela é uma região. A gente deve evitar e ficar pensando que o suporte ou a resistência, ela vai estar no preço X. É claro que sempre vai ter um preço limite que o box vai virar para o outro lado, não tem como ser diferente. Mas o que a gente tem que entender é que existe uma região onde é mais provável do preço fazer um movimento de correção. E no dia de hoje, a gente tem toda essa região aqui, olha, para pensar num trade de correção.
Então, sabe aquela história que o mercado desce, ele vem aqui para o suporte principal do Dr. Fabrício, e às vezes ele rompe esse suporte, vem um pouquinho para baixo para depois ele voltar e subir? Qual é o limite de acordo com a marcação? É o 127.800, 127.860, mais ou menos. Então, se o comportamento do preço de correção, uma divergência de IFR acontecer nessa região aqui, a gente vai ter uma probabilidade de haver esse movimento de correção nessa área aqui. Ah, mas aí o suporte ele pode se transformar em resistência e o preço continuar caindo? Pode. E por que que você tem essa outra linha aqui? Olha o preço, 127.300. Vamos voltar lá no diário? R$ 127.300. Lembra? Foi a mínima anterior. Então, essas duas linhas amarelas aqui são essas linhas aqui, ó. Eu só não troquei a cor. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, se o preço romper o 127.300, a gente vai descaracterizar a quarta onda de Elliott. Então, o que que eu quero? Que o preço, ele no máximo chegue aqui, e depois ele comece a subir ao longo dessa semana, para que ele comece a trabalhar fora do canal para cima, para a gente poder pensar na formação da quinta onda de Elliott. Tá? Enquanto isso, o preço está se afastando da VWAP, a continuidade de queda está continuando, está gerando um pavio, a gente pode pensar em um trade até essa região aqui do 127.859. E olha o preço fazendo exatamente o que eu estava falando. Então, lembra que a gente estava falando aonde estão os stops? Nessa região aqui, que é exatamente onde o preço está começando a visitar. Aí a pessoa pensa e fala assim: ah, esse é um movimento de tendência, né? Porque ele é um movimento de força. Não, meu amigo, não tem nada de tendência aí. O que existe é uma movimentação da robozada institucional em busca do stop dos afobadinhos que fizeram os seus trades de compra aqui. Ah, mas esses afobadinhos ganharam dinheiro nessa subida? Depende do tamanho do alvo deles, né? Se eles fizeram um trade de até 300 pontos, mais ou menos, eles ganharam dinheiro. E aí não existe mais ordem de stop aqui, porque se eles tiveram esse tipo de alvo, tranquilo. Só quem vai continuar com stop aqui é aquele cara que colocou lá 500 pontos, 1.000 pontos de alvo. O que, sinceramente, eu acho bem difícil. Mas, de qualquer forma, devia ter stop aqui para o preço chegar até aqui. E por que que não é movimento de tendência, Marcelo? Você está vendo velocidade aqui? Quando é movimentação de tendência, é movimentação de força. A formação dos blocos acontece muito rápido.
E aqui ele está indo num ritmo legal, né? Mas está indo. Aqui agora ele vem para essa parte aqui de teste de pivô. E aqui a gente vai precisar ver se esse preço vai continuar descendo ou se ele vai subir para pegar um pouquinho de stop da galera que entrou vendido aqui, olha. Aonde está o stop dessa galera? Aqui em cima. Nessa região entre essas duas médias. Então, a pessoa que vê ou ficar esperando o rompimento desse pivô aqui, dessa mínima aqui, e entrar vendido, muito provavelmente ele vai ver o mercado fazer isso aqui, ó. Ele vai romper um pouquinho, vai aumentar absurdamente o número de contratos vendedores, o stop da galera vai ficar nessa região aqui, e aí o índice faz isso aqui, ó. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quando vocês pegam aquela imagem daquela balança, é exatamente a forma como você deve começar a pensar em cada operação que você entrar. Aonde tem mais dinheiro de stop? Embaixo ou em cima? Como aqui já aconteceu a tomada de stop dessa galera aqui, ó, eu penso que ele vai pregar uma peça nesse rompimento. Agora, nesse momento, o número de contratos vendedores está aumentando absurdamente e os stops da galera estão exatamente aqui, ó. Então, o pessoal que entrou vendido, porque está com pressa, né, provavelmente vai ser violinado. E aí vai entrar aquela famosa frase: poxa, mas o mercado está de marcação comigo, ele só veio pegar o meu stop e depois vai atingir o meu alvo. Deu para entender? Olha lá, ele fez o fundo, rompeu o pivô aqui, gerou um boxzinho, já virou um para cima. E agora ele vai ter que lutar com esse cabra aqui. Então, ele só vai continuar descendo se o número de ordens vendedoras começarem a aumentar significativamente aqui nessa média, empurrando o preço mais para baixo. Aí a gente vai poder ter essa movimentação aqui, que é o que a maior parte do CPF está acreditando e que vai investir horrores de dinheiro para isso acontecer, porque eles já entraram vendidos nessa movimentação aqui, o que aumenta os stops aqui. Aí é a robozada institucional que vai ficar lendo a aba Times em Trades e fala assim, tá bom, deixa essa CPFizada continuar vendendo aí para aumentar a minha liquidez aqui, e daqui a pouco, o que eu faço? Eu dou uma porrada para cima que vai durar só 4, 5 segundos. Vai fazer assim, ó. Tuque, 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 buf. Não dá nem tempo do cara fazer nada. E esse é o risco do mercado, essa que é a brincadeira. Então, o pessoal que olha, faz leitura de fluxo, né,
eles têm uma visão, né, do aumento do número de contratos, né, comprados e vendidos, e sabem quanto que tem de defesa aqui em cima. E a robozada, através dessa aba Times and Trades, consegue fazer a conta aritmética simples em termos daquela balança que eu falei. Aonde tem mais stop? Aqui embaixo ou aqui em cima? Ah, tem mais aqui em cima? Então, vamos para cima. Vamos criar um movimento para estimular as vendas, para aumentar os stops aqui, e a gente vai pegar os stops da galera e depois a gente vem aqui embaixo. E é isso. Então, assim, se você entrar numa operação sem pensar aonde está o stop da maioria das pessoas, você está marcando toca, meu amigo. E está aumentando a tua probabilidade de aumentar a sua expectativa, a sua imaginação, a sua crença, que o preço vai para esse lugar, o preço vai para o outro. Ah, Marcelo, mas o que você falou que vai acontecer, você tem certeza que vai acontecer? Claro que não. Se eu tivesse certeza, eu já tinha entrado comprado aí. Isso é resultado da observação. Eu acho bem mais provável que o preço chegue aqui, mas pode ser que ele venha direto aqui para baixo? Pode, aquilo que eu falei. Se o aumento do número de ordens vendedoras for maior aqui do que a quantidade de estoque que tem aqui, esse preço ele pode vir romper, mas perceba, a cada venda que acontece, mais me fortalece o limite de volatilidade e mais fortalece aqui o suporte principal. Então, qual é a área mais provável de dar certo? Um trade de correção? É essa área aqui. Por quê? Porque o preço chegando aqui aumenta o número de stop aqui em cima. Então, ver o preço fazer uma divergência aqui no 0,7 junto com o suporte principal, essa é a coisa mais linda do mundo. Vamos lembrar que essa linha tracejada aqui é a mínima do dia anterior. Então, quando o preço encontra essa região incontestavelmente de suporte, é uma região forte que pode fazer com que o preço se impulsione para vir buscar o stop da galera nessa região aqui. Olha lá. O preço veio, subiu, respeitou a média, rompeu esse pivô, fez que ia descer, subiu, fez que ia descer de novo, não teve força. Quem é que não deixou esse preço ter continuidade aqui para baixo? A robozada. Porque a robozada já está de olho em quem? Nos stops que eu estava falando para vocês aqui. E agora faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã. O desespero de quem entrou na operação agora está na casa do chapéu, aonde o vento faz a curva. E por quê? Porque imagina uma hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica ela precisa ter aquela barragem de contenção de uma represa, que é uma barragem extremamente forte, né? E aquilo tem que conter um volume de água colossal. Quando eles precisam abrir as comportas para aquele volume de água descer daquela barragem para gerar energia, é uma explosão, né, de água que vai. Então, é semelhante com a abertura do mercado. Tem um monte de gente que tem informação, tem um monte de gente que tem um volume de dinheiro muito grande para colocar o mercado aonde eles quiserem colocar. Só que nem todos estão colocando
ou se combinando para levar no mesmo sentido. Tem uns que querem comprar, tem outros que querem vender, mas o volume de contratos é sempre muito grande. Então, nessa explosão, o preço ele pode ter uma volatilidade muito grande e pegar stop em cima e embaixo, em cima e embaixo. E depois o preço vai para onde o institucional quiser que ele vá. Então, é inteligente você abrir uma operação nesse momento? Ah, mas ele bateu na média. Dane-se, a média é só uma referência, dane-se a média. Agora é uma hora que está se acumulando, porque tem um monte de gente que ou está estopando ou está reposicionando, né? A gente vai precisar ver como que os ativos vão abrir. Tem gente que está olhando aqui para o DI futuro, que está alto, está a 1,11. Ah, então juros altos, o que acontece? Se o juros está alto, o papel tende a cair. Ah, então se ele está vindo para pegar os stops da galera aqui, será que na hora que abrir o mercado ele vem, faz a rápida e depois ele despenca? Sim. Tem uma boa probabilidade para isso acontecer? Tem. Mas e se não acontecer? E se ele ficar pegando stop em cima e embaixo para zerar o stop dos CPFs para depois ele começar a trabalhar? Então, entende que a tua probabilidade de ser estopado em cima ou embaixo agora é maior? Então, não dá para operar até os papéis se acomodarem e o mercado voltar a dizer o que é que ele quer fazer. Esse primeiro momento das 9 horas até agora, o índice não tinha vida própria, né? Quem estava mandando neles, dentro de um mercado lateral, são os robôs. E um monte de CPF já quebrou. Agora, a partir das 10, o índice vai reagir de acordo com o volume de negociação dos principais ativos. E aí a gente vai precisar ver como que eles vão se comportar. Ó, já está liberado aqui o torneio, viu, gente? Dólar e índice. Deixa eu já me inscrever aqui, torneio pago. Maravilha. Do índice. Entrar no torneio. Pronto. Então, Dani, olha só, aqui ó, você vem em carteira, tá? Aí você deposita o valor de R$ 10, gera a sua chave Pix e paga pelo aplicativo. E aí você vem aqui em torneio e vai procurar aqui, ó, Liga de Mercado Financeiro Brasileira e se inscreve. Se você operar índice, se você for operar dólar, você se inscreve aqui. Se você opera ambos, você vai nos dois. Só que aí você coloca R$ 20, que é R$ 10 para cada um. Tá? Já tem Beleza, entendi. já tem 3 pessoas aqui entrando no torneio aqui do índice, ainda no dólar não tem ninguém ainda, tá? Então, podem se inscrever aí, viu, galera? Que ele já veio. E aí, depois que rolar essa acomodação, que se aquele volume inicial de ordens passar do mercado à vista, que os papéis se acomodarem, aí sim é a hora de a gente avaliar se o mercado vai estar em situação 1, 2 ou 3. E aí cada um vai desenvolver o seu operacional. Tá bom? Então agora é hora de não fazer nada. Dúvidas, perguntas? Alguém quer fazer algum comentário? Aí qual é o legal? Se você está fazendo essa leitura toda e você está na sua conta real e a sua ideia não é
pelo menos não deve ser, a menos que você seja uma pessoa extremamente experiente, você ficar rico, tá? A sua ideia não deve ser essa. Você deve proteger o seu capital. Se você quiser testar as suas leituras, se você quiser testar se aquilo que você está pensando faz sentido ou não, o que é que você investiu aí? Você investiu só R$ 10, gente. Então, se tudo der muito errado, o que é que você vai ter perdido de verdade? Apenas R$ 10. Entende? Então, se você quiser fazer a sua leitura e falar assim, vamos ver se vai dar certo, você entraria comprado aqui e teria os seus tradezinhos aqui. Ah, eu acho que o mercado vai pegar stop até aqui. Tá bom, então você coloca uma ordem até aqui. Você vai ter 10 mini contratos para trabalhar. E aí você faz se você quiser. Marcelão, Oi. só para falar, eles abriram lá o torneio, mas colocaram só para amanhã, viu? Tá só para terça-feira. Se puder avisar lá. Senão vai, o pessoal vai inscrever, vai acontecer igual a semana passada. Eita, meu pai, que eu nem vi. Não, aqui, ó. Hoje, às 8h55, 4 dias. Vamos ver aqui os detalhes. Ué, tá Aí em valendo. cima, período é de um dia só. Não, ele vai até o dia 15 do 11. São 4 dias, 7 horas e 47 minutos de torneio. Que é o meu que eu abri, então eles devem ter atualizado. Vou corrigir, peraí, deixa eu dar uma atualizada. Ah, não, não arrumaram, mas a princípio tinham soltado que era diário, que era só para amanhã, o que estava aberto aqui o meu, eu estava esperando para te falar, mas corrigiram. Ah, graças a Desculpa. Deus. Não, tranquilo. Pronto, configurei o meu robozinho aqui para o torneio.
Então, esse robô, gente, ele ainda tá, eu ainda estou fazendo uns testes nele, tá? Então, ele não está fazendo entradas do jeito que eu quero que ele faça. E aí eu já estou falando com o Júlio para ele poder trabalhar direitinho com o que eu estou querendo. Mas para vocês terem ideia, olha o resultado do robô aqui na semana passada. Ó, segunda-feira, dia 4, R$ 732 com 15 operações, 86,67% de acerto. Na terça-feira, R$ 82, 21 operações com 57% de acerto. Quarta-feira, R$ 126 com 57% de acerto, 35 operações. Quinta-feira, R$ 376 com 60,98% de acerto. E na sexta-feira deu ruim. Deu 528 negativo, com 38 operações e 45,16 de operações vencedoras. E só não foi maior exatamente porque ele está dando entradas aonde eu não queria que ele entrasse, sabe? Então, tem algumas condições aqui que o robô ele não deve operar. E aonde o preço está sendo trabalhado nessa região agora é uma condição que ele não deve operar. Tá? Hora proibida. Gente, meu 2MV correlação aqui. Os papéis não abriram mesmo? Não, abriu a Petro, que está com 0,41 negativo. O Itaú não abriu e a Vale ainda não abriu também. Abriu, está aqui embaixo, 1,43. Itaú abriu, está subindo. Petro e Vale. Bora. Então, olha só o perigo, gente. Olha o perigo, presta atenção. Essa subida aqui, ela está acontecendo por quê? Por conta dos stops que foram gerados aqui. Então, provavelmente, esse preço ele deve chegar até essa linha amarela aqui ou até para fechar o gap aqui em cima, que aqui é o preço de fechamento de sexta-feira. Então, essa região é uma região que você pode aproveitar para fazer trade? Pode. Tá? É provável que ele venha buscar o stop dessas galera aqui? É. Mas é uma região do quê? De trap. Certo? É trap zone. Então, se a galera começa a aumentar demais as compras aqui, porque rompeu o pivô, porque, pô, fez um esquema de W torto aqui, e vai aumentar muitos stops aonde? Aqui embaixo. Percebe que está aumentando o número de stop aqui embaixo? Então, naquela balança que eu tinha desenhado para vocês, o robô começa a fazer conta. Aonde tem mais stop? Agora, aqui em cima ou aqui embaixo? Antes da abertura do mercado ou depois da abertura do mercado? E aonde tiver mais stop, é onde o robô vai. Entende? Então, não dá para a gente saber qual que vai ser a movimentação do preço de verdade. Por isso que o doutor fala, olha, não tem o que fazer, vamos tomar café. O que acontece é que o trader fica com dor de corno, né? Se a gente estava falando que ele ia subir para pegar os stops aqui, você não entra na operação, e ele chega ali na linha amarela, você fala, puta que pariu. Devia ter entrado mesmo e, né?
estaria já com a minha meta do dia batida. Mas aquele careca daquele Marcelo veio falar que podia ser que o preço desceu aqui, eu não entrei na operação. Ou pode acontecer o contrário. Pô, eu acho que o que o Marcelo falou faz sentido aqui, então a galera vai vir pegar os stops aqui embaixo. Aí você entra vendido e o preço sobe. Aí você fala, careca, filho da mãe. Então entenda, gente, quando a gente está participando de algum tipo de live, como essa que a gente está fazendo, seja comigo, seja com o doutor, seja com qualquer trader que você vai visitar, você precisa parar para perceber se você está ansioso por uma call, porque de verdade você não sabe o que você está fazendo, está com muita insegurança e você está esperando que o trader faça uma operação para você copiar e fazer junto. É uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V. Ou você precisa saber se você precisa desenvolver mais estudos operacionais que façam você se sentir confortável com a sua operação. Esse setup do doutor, que é o que eu estou utilizando agora, apesar de não estar apresentando para vocês o canal de Keltner, é o setup que deixa qualquer pessoa mais tranquila, porque ela sabe que dentro dessa região amarela não é para fazer nada. O problema é que o trader fica olhando e fala assim, eu tenho que fazer uma operação. Olha o que eu estava falando aqui, ó. Ele vem, sobe, a galera acredita porque rompeu essa lateralização, o preço vai voltar a subir. Aí ele volta, pega o stop do pessoal que deixou o stop logo abaixo aqui desses pavios, que é o que aconteceu agora, e depois ele vem, aí ele fica nessa sacanagem aqui, ó, subindo e descendo, pegando stop. Ou seja, a abertura do mercado trouxe uma mudança de comportamento para o mercado? Não. Então, quem continua mandando no mercado até agora? O algoritmo. A leitura da aba Times and Trades que os robôs estão fazendo e colocando na balança onde tem mais stop. Para onde pesar mais, ele vai. Então, o mercado não mudou o seu comportamento desde as 9 horas até agora. Então, o mercado continua extremamente arriscado para fazer qualquer tipo de operação nesse momento. Olha, gente, você quer ver um dia perigoso? É você ver um candle assim no diário. Pense que esse é um dia terrível. É sombra e pavio, o mercado fazendo um doji, ou seja, o mercado dizendo, não sei o que eu vou fazer. Então, o mercado meio que aguardando uma decisão de algum lugar, algum acontecimento, alguém falar alguma coisa. Será que o Haddad vai
pronunciar hoje a questão fiscal, porque era para reduzir 50 bilhões de reais. Aí eles anunciaram, ventilaram, quer dizer, não é que eles anunciaram, alguém ventilou que eles iam reduzir entre 10 e 15 bilhões. Se isso acontece, o mercado cai. Mas o Haddad falou assim: não sei de onde tiraram essa informação, mas não é isso. Aí o mercado fica na dúvida. Porque se o mercado realmente cortar 50, o mercado não, o governo cortar cerca de 40 a 50 bilhões de gastos fiscais, o mercado sobe. Mas se ele vier com um número abaixo disso, o mercado desce, porque não vai ficar satisfeito. Olha lá a situação de novo, gente. Ó, os ansiosos de plantão. Rompeu o pivô. Desceu, já fez uma, duas aqui para baixo. Assim, então agora eu vou entrar vendido que ele vai chegar aqui embaixo, né? Entra aí para você ver. Da mesma forma que ele subiu para pegar o stop da galera, agora ele desce para pegar o stop da galera que entrou comprado aqui. E aí ele vem, vai subir para pegar o stop da galera que está aqui. E depois ele faz a mesma coisa. Depois a mesma coisa. Ou seja, um dia chato de operar. Terrível. Sem notícias relevantes ainda, a não ser que uma break news aconteça, o mercado vai ficar nessa bagaceira aí até que horas? Até a abertura de Nova York, que vai acontecer às 11h30 da manhã. Então, meu irmão, dá vontade de desligar o computador e falar para vocês: olha, galera, vamos voltar depois da abertura de Nova York? Porque até lá vai ser só sacanagem, porque o mercado não mudou o comportamento. Com a abertura dos papéis, o mercado tinha que ter um deslocamento vertical. Ele se manteve em situação 3. Entende? Essa faixa de lateralização aqui que a gente está vendo, começou aqui, antes da abertura do mercado, 9h58 aqui, agora já são 10h20, ou seja, 20 minutos, que nada acontece. Para abertura de mercado, isso é uma coisa boa? É péssimo, ou seja, volume de negociação baixíssimo. Quanto menor é o volume de negociação, maior é o poder da robozada institucional. Então, se essa afirmação é verdadeira, significa que agora é o dia de papa stop de CPF, para cima e para baixo, o tempo todo. Não tem para onde correr. Mas eu não vou ganhar dinheiro hoje. Você não vai perder. Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver o chat aqui. Frederico falou que tem que ir. Abraços. Ô, Clênia, depois me manda a foto, hein, cara? Já deixa eu aproveitar e falar com vocês uma coisa. Amanhã nós vamos ter a nossa tradicional Terça Trader, tá? E
Amanhã eu vou ter a honra, o prazer de apresentar a vocês e entrevistar também o Clênio, né? Que vocês sempre veem o doutor Fabrício falando dele. Uma pessoa extremamente experiente, um empreendedor dentro do mercado financeiro, trabalha muito aí com mesas proprietárias, sabe demais aí como fazer a questão da gestão de capital, da gestão de riscos. Ele é um cara que trabalha também bastante de forma manual, tanto com automação, tá? E ele vai trazer vai contar para a gente a história, né, dele no mercado financeiro, da vida dele, vai falar da família e tudo mais. E amanhã a gente vai ter essa oportunidade de aprender muito com esse cara que é um cara, sem sombra de dúvidas, muito especial e um cara muito legal. Conheço ele pessoalmente, divertidíssimo, engraçado, e vai ser top aí a Terça Trader amanhã. Não percam. E para você que vai ver esse vídeo gravado aqui, né? Se você conseguiu chegar até aqui, não saiu do vídeo antes, então aqui na descrição do vídeo vai ter o, o link da, da Terça Trader. E já aproveita, né, galera? Vocês que estão aí também e ainda não se inscreveram no canal, o canal é Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Tá? Dê essa moral aí para gente, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando com as pessoas. E principalmente se você gostou, né, daquilo que eu estou apresentando para vocês, né? Se você não gostou, acha que não tem nada a ver com o que eu falei, então aí você não precisa se inscrever, não. Pode até, se você não gostou, você pode se desinscrever, pode tirar o seu like, colocar um não gostei, mas eu acho que a minha leitura aqui, ela está coerente com o que o mercado está mostrando, né? Então, se eu te ajudei a você não perder dinheiro até agora, eu acho que a missão está bem cumprida, né? Uma outra informação básica, que às vezes a ansiedade, a impaciência faz. Essa linha aqui, gente, é a linha de abertura, tá? Fazer trade quando o preço ele está oscilando para cima e para baixo na linha de abertura é praticamente um suicídio. É evitar essa região e também evitar trade na linha de fechamento do dia anterior, que é o 0% do 2MV frequência aqui. Ó. Fazer trade aqui complicado. Então, são duas regiões aí que a gente precisa estar atento. Marcelo, às 10h30 a gente vai ver alguma volatilidade acontecendo aí? Vai. Mas o mercado norte-americano está abrindo às 11h30? Sim. Mas, cara, não tem jeito. Quando o pessoal se acostuma às 10h30, né, com uma volatilidade maior, o mercado dá uma balançada, não tem jeito. Pode ser que a balançada não seja uma balançada tão boa quanto costuma dar na abertura de Nova York, mas que a agitação aumenta, ela aumenta mesmo com o mercado norte-americano abrindo só às 11h30. Olha só, vocês já estão vendo que a velocidade dos blocos está aumentando? A velocidade de fechamento dos blocos está aumentando? Então, isso significa o quê? Que o volume de negociações também está aumentando.
Aí você fala, opa, se o volume de negociação está aumentando, o que é que está rolando de notícia que eu não sei? Vamos ver. Olha o dólar como é que está. No começo do dia, quando eu olhei às 7h30 da manhã, estava 5,76. Quando o mercado abriu, o mercado futuro abriu, estava 5,78. Agora ele está em 5,81. Opa, dólar voltando para as máximas, começa a fazer a gente pensar no índice começar a cair. O VIX, que estava a 1,76, agora está a menos 1,40, ou seja, que estava estimulando compra, está diminuindo também, ou seja, ainda o cenário é de lateralização, mas o VIX já perdeu um pouquinho de força. A taxa de juros, na maioria que estava menor que 1%, agora está maior, ou seja, existe uma probabilidade um pouco maior do índice descer. O petróleo está ficando cada vez mais barato lá fora, o que é ruim para a Petrobras e que faz com que o preço aqui também desça. Os papéis norte-americanos continuam em baixa e o minério de ferro, que estava lá a menos 2 e pouco, agora está menos 0,39. Ou seja, o minério de ferro está se recuperando. O DXY, que estava a menos 0, aliás, estava a mais 0,3, agora está a mais 0,6. Ou seja, a gente tem um cenário que está começando a mostrar para a gente um viés mais vendedor. E agora a gente começa a ver, opa, o volume, as negociações elas estão aumentando de velocidade, o volume financeiro está aumentando. A gente olha no 2MV correlação, todos os papéis aqui, olha, estão começando a fazer uma curvinha aqui para baixo. Começa a ficar mais interessante. E eu começo a pensar mais nessa regiãozinha aqui embaixo. Ah, eu vou operar? Estamos dentro da Trap Zone. Então, se você está na sua conta real, de verdade, eu sugiro que você não faça nada. Mas se você está na Trade Arena, você precisa ter os seus critérios de entrada na operação. Um dos meus critérios de entrada numa operação aqui é que essa média de 87 esteja distante dessa nuvem a pelo menos 150 pontos. Tá? Então, se eu puxar daqui para baixo, 150, teria que ser teria que ser no rompimento desse pivô aqui, para eu entrar vendido. E olha como que é, né? O mercado dando todas as sinalizações na leitura que a gente estava fazendo de uma movimentação de venda, o que que ele fez? Subiu. Então, ele sobe por quê? Porque assim como eu estava fazendo aquela leitura, ele veio para romper esse pivô aqui, o número de contratos vendedores aumentou e aumentou o stop aonde? Aqui. Então, a robozada vem aí e faz o quê? Pega o stop da galera aqui. Então, isso faz com que aquela afirmação que a gente estava fazendo de que o mercado não mudou comportamento, quem está regendo o mercado nesse momento de lateralização são os robôs, continua sendo verdadeira. Ou seja, não é hora de operar. Porque é a matemática dos robôs, que são muito mais rápidos do que a gente, e a manipulação deles é que está mandando no mercado. Então, gente, setup do café. Não, não operem nessa área proibida hoje, porque ele só vai fazer leitura de stop da galera.
Olha, lá fora, o EWZ está sendo negociado. Ah, mas isso foi às 9h30, né? Estava negativo em 0,16, a Vale em menos 1,42, a Petro em menos 1,24, o Itaú a 0,16 e o Bradesco a 1,28. Ou seja, o financeiro aqui é que está segurando a peteca das outras baixas. 9h30, última notícia às 9h36. Lula do Brasil pede ao Congresso que corte gastos para ajudar a vencer os mercados financeiros. Oh, meu pai. Vocês viram que ele estava falando que ele ia ganhar do mercado financeiro, gente? Eu fico pensando, onde que a pessoa tem o juízo achando que ele vai ganhar do mercado financeiro, ou que presidente de um país quer ir contra o mercado financeiro em vez de ir a favor dele? Não faz sentido entrar em guerra com o mercado financeiro. É ir contra investimento no país, é ir contra crescimento econômico, é ir contra a atração de capital, é ir contra geração de emprego, é ir contra combate à inflação, é ir contra tudo. O Copom, gente, eles têm uma perspectiva de, nas próximas 4 reuniões, aumentar de novo a taxa de juros Selic para 13,25. A gente saiu desses altos patamares aí da renda fixa, né, da taxa Selic, não tem nem 2 anos. E agora vai voltar de novo. Então, assim, para quem vai comprar tesouro direto atrelado a Selic, é uma boa, né? Para quem vai fazer investimento aí em renda fixa, é uma boa, né? Mas se a taxa de juros sobe, o que acontece com a bolsa? A nossa bolsa desce. Então, essas coisas se confirmando, a gente tem que estar muito mais preparado para uma movimentação descendente do que ascendente. Ai, Marcelo, aqui fez um W torto. Temos um fundo um pouquinho maior do que o outro. Houve o rompimento aqui do, do topo anterior. Vamos ver se houve mesmo. Deixa eu limpar aqui para ver se. Não, ainda não houve. Ele está vindo para ver se rompe. Então, se ele fechar esse box para cima, a gente tem um W torto? Sim, temos um W torto. Mas você acreditaria nesse W torto nessa região? Eu não acreditaria, não. Pode até ser que ele venha pegar uns stopzinhos aqui, ó, mas não consigo enxergar motivação compradora forte o suficiente para dar aquela pernada de alta. Olha lá, rompeu agora. Então, esse box aqui, ele deveria dar um sinal de compra, né, para ter aqui um scalp de 190, 180 pontos. Pode ser que ele venha? Pode. Mas, diante desse cenário de robozada que a gente acabou de falar, um monte de gente vai comprar aqui, aumentando o stop aqui embaixo. Aí, o que acontece?
O preço prega a peça da trap zone e vem buscar o stop da galera aqui. Aí chega aqui, vai romper essas mínimas aqui, a galera vai vender, aí ele volta a subir e fica nessa sacanagem de lateralização o tempo todo. Ah, Marcelo, mas isso não vai acontecer sempre? Quase sempre. Na maior parte do tempo, sim. Então, quando é que eu vou operar? É quando você vê um comportamento diferente do que está sendo apresentado agora. Esse padrão de comportamento, na minha opinião, a não ser que você seja muito experiente para fazer um scalp de 50 pontos muito alavancado para valer a pena e com o custo-benefício invertido, não acho que vale muito a pena, não. E se você tem pouco dinheiro, então, aliás, se você tem muito dinheiro, é pior ainda. Se você tem pouco dinheiro, quem tem pouco dinheiro, quando perde, perde pouco também. Agora, quem tem muito dinheiro, quando perde, ganha. Se for fazer um scalp de 50 pontos para ter uma relação invertida de 3 para 1, você 150 pontos. Se você vai trabalhar com 50 contratos, com 100 contratos, será que o risco de você querer ganhar o que você quer vale a pena caso o mercado vá buscar o seu stop? Acho que não, né? Então, bicho, não tem o que fazer, não. Galerinha, vamos fazer uma coisa? Como a gente não vai ter emoções por conta da abertura de Nova York, a gente teve só um aumento na velocidade da formação dos blocos, ele voltou, olha lá. Essa essa porrada que ele fez aqui para cima agora para formar esse box é uma porrada que estimula o pessoal às compras, né? A média se afastando um pouquinho mais aqui do preço de abertura, estimula o pessoal às compras. Então, o volume comprador começa a acontecer porque 1 hora e 40 minutos sem apertar botão faz com que o povo fique agoniado. Então, o povo começa a falar assim, não, quer saber? Eu acho que ele vai lá, vamos arriscar e lasque-se, dane-se. Aí o cara compra aqui, deixa o stop aqui embaixo, e aí o preço volta e pega o stop do cara. Então, não adianta querer se enganar. O que é que vocês devem fazer no dia de hoje? Não operar na trap zone, tá? Mesmo que ela tenha uma distância em termos de pontos interessante até o suporte principal, até o limite de volatilidade, a probabilidade de ele fazer falsos rompimentos de pivô e voltar para pegar os stops que foram gerados é muito alta, tá? Então, se forem fazer operações, aguardem o limite de volatilidade, aguardem a mínima do dia anterior, aguardem o preço chegar no 0,7 do 2MV frequência, no suporte principal, que é essa região aqui. E quem não marcou, marca aí o 127.800, 127.860, mais ou menos, como uma região que essa linha tracejada está aqui, ó, que ela representa aqui o suporte do canal de baixa que o índice está, tá bom? Então, a gente tem possibilidades maiores de fazer trade aqui, aqui
e aqui. Sugestão: esperem divergência de IFR para fazer as suas entradas e com scalp, tá? De 100 pontos. Stop de 80 pontos. Quem está na conta real, um contrato. Quem está em mesa proprietária, 3 a 5 contratos no máximo. Beleza? Gente, eu estava pensando em ficar até às 11h15, mas não vou ficar, não. Eu vou esperar às 11h30 para ver aí como é que vai ser o comportamento do índice. Vou agilizar outras coisas aqui na minha vida. Não vou fazer vocês ficarem aqui mais 1 hora aqui esperando o comportamento, a modificação de comportamento. Não se enganem com essas movimentações que estão acontecendo aqui, tá? Isso tudo é armadilha, o comportamento é de robô, não operem, beleza? Não operem. Espere ele chegar nas extremidades, tá bom? Para você avaliar a possibilidade de fazer uma operação, beleza? E se você achar que não deu possibilidade, não faça. Na dúvida, é melhor não operar, tá bom? Um beijo, um abraço e um queijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, abraço.